Mês do lar, mês da família. Maio é um mês muito importante que nos faz lembrar da beleza da família. Portanto, nós vamos estar meditando hoje a respeito do tema família, alvo permanente de Deus. Mas antes eu quero ler aqui o Salmo 127, apenas o primeiro versículo, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 128, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Se não fosse o Senhor ao nosso lado, Israel é o que o diga, se não fosse o Senhor ao nosso lado. Que Deus nos guarde e nos abençoe nesta quarta-feira, momento oportuno de estarmos juntos mais uma vez, celebrando a beleza da palavra de Deus, que também fala da beleza da família, porque a família é prioridade de Deus, o alvo permanente de Deus. Família, projeto de Deus. Curve a sua cabeça. Vamos orar. Como é bom, Senhor, estarmos juntos mais uma vez, para juntos, Senhor, compartilhar da beleza da Tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Senhor, a nossa gratidão pela Tua palavra, que é iluminada, que é inspirada, que mais uma vez, Senhor, ela possa falar ao meu coração, ao coração dos Teus filhos, ao coração da igreja. Abençoa cada família que ouvirá essa palavra nesta noite. Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja preparando desde já os corações. Senhor, porque eu tão somente prego a palavra, mas a palavra é Tua, Senhor. Vem encher a nossa vida, o nosso coração, a alegria da Tua presença. É a nossa oração, o nosso pedido, que o Senhor possa nos iluminar neste instante em que vamos compartilhar da Tua palavra. Senhor, eu te agradeço e peço a Tua bênção para cada vida, cada família. É a minha oração nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto para a nossa meditação está em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. É a história de uma mulher, de uma família, enfrentando as adversidades da vida. 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7, que diz assim: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos, para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti
e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Família, alvo permanente de Deus. Os caminhos de Deus são perfeitos e Ele tem propósito para a família, para cada família, porque a família é o alvo permanente de Deus, porque a família é o alvo de Deus desde o princípio. Portanto, a família é a célula-mãe da sociedade. A família é muito importante e Deus tem cuidado da família, mesmo em tempos de pandemia. A família é prioridade de Deus. E esse texto que nós lemos fala como Deus vem em socorro da família. Então veja que essa mulher estava passando por um momento difícil na sua vida e ela clamou ao profeta e o profeta então a orientou para que ela fosse abençoada pelo Senhor. Interessante que mesmo quando tudo parece que está perdido, que nada está dando certo, como podemos analisar na história dessa família, dessa mulher, e a Bíblia não dá o nome da mulher, não dá a sua idade, não dá a sua identidade, apenas que ela era viúva e tinha 2 filhos. Mas veja que mesmo quando tudo parece que está dando errado, não tem mais solução, Deus vem ao encontro da família. E eu quero destacar aqui alguns pontos para nós dessa história, dessa família. Primeira lição que eu quero deixar é enfrentando as lutas e os desafios da vida. Essa mulher estava enfrentando as lutas e os desafios da vida. Quais eram essas lutas? Quais eram os desafios que essa mulher estava enfrentando? Aí no versículo 1 e 2 nós já encontramos aí a primeira luta, o primeiro desafio, a morte. Meu marido morreu. E nós estamos vivendo uma época em que muitas famílias estão enfrentando esse desafio, a morte. Meu marido morreu. Na nossa família, o que está morrendo? Além das famílias que estão sofrendo, além das famílias que estão perdendo os seus entes queridos nesse tempo de pandemia, o que mais está morrendo na nossa família? Eu quero destacar aqui, então, com certeza, o respeito, a fidelidade, a obediência, o tempo, não temos mais tempo, não temos mais diálogo, não conversamos mais, nem vou falar do culto devocional por causa do tempo, porque um chega um horário, outro chega outro horário, dificilmente alguém consegue reunir a família para a leitura da palavra, para a oração.
Mas essa mulher, então, o primeiro desafio foi a morte. E muitas coisas estão morrendo na nossa família. É triste dizer, mas é uma realidade na nossa vida. Além da morte, essa mulher estava enfrentando mais um desafio, as dívidas. Além da morte, essa família enfrentava o monstro da dívida. É chegado o credor. E o credor, naquela época, chegava para receber. Se não recebesse, levava os filhos como escravo. Havia a situação de que os filhos viviam como escravo o resto da sua vida. Tal era a dívida. Nós vivemos numa sociedade de consumo, numa sociedade, às vezes, do luxo, às vezes da vaidade, da competição. E, às vezes, por causa disso, muitas vezes, nós acabamos vivendo também um padrão de vida ilusório. Às vezes, compramos aquilo que não precisamos para se comparar ao nosso vizinho, para dizer que nós também somos coigual a ele. Às vezes compramos aquilo que não precisamos para pagar com dinheiro que não temos e entramos em dívida. Hoje é fácil, passa o cartão, mas as dívidas ficam. Essa mulher estava enfrentando a morte e as dívidas. Quando ela viu então o credor chegando, ela ficou assustada. O terceiro desafio que essa mulher vai encontrar é a perda dos filhos. Ele chegou para levar os meus filhos. Por que a mulher disse isso? Porque ela não tinha como pagar. E ela sabia que ele ia levar os seus filhos. Ela tinha 2 filhos. Que tristeza, que situação, que sofrimento. Pobre mulher, perdeu o marido, está endividada e agora está a ponto de perder os seus filhos. Quantas famílias hoje estão vendo ir embora da sua casa, da sua vida, o pai, a mãe, os filhos. Estão indo embora para onde? Às vezes para as drogas, às vezes para o álcool, às vezes para a prostituição e para tantos outros lugares. Quantas famílias sendo destruídas, porque não há mais diálogo, porque quando o diálogo morre, quando não há mais diálogo, é porque o casamento morreu, a família morreu. Pobre família. Mas o quarto desafio que essa mulher enfrenta, pobreza extrema. Quantas famílias sofrendo esse desafio, essa luta, pobreza extrema. Quando o profeta pergunta para ela, o que eu posso fazer? O que você tem em casa? A tua serva não tem nada. Essa mulher estava no fundo do poço. Tudo acabou. Não tenho mais nada. Não é triste? Não é triste para a família que chega em casa às vezes, ou adolescente, criança, e procura alguma coisa para comer e não acha? Não é triste? Mas a segunda lição que eu quero deixar é que sempre vai surgir uma luz lá no fundo do túnel. Sempre você vai encontrar a palavra então, ou se não. E aqui no texto que eu li diz então
entra na tua casa, fecha a porta com seus filhos. Isso me chama atenção, isso me chama de trabalho, isso me chama de culto a Deus, isso me chama família unida. Ela não tinha um marido, mas tinha os filhos. E ela então entra, fecha a porta. Isso é símbolo de culto a Deus, de oração a Deus. Deus é o nosso socorro, Deus é o nosso escape, Deus é o nosso livramento, Deus é a nossa fortaleza. Quando você pensa que tudo está perdido, vem um então. Quando todas as portas se fecham, é nesta hora que Deus vai agir. Foi neste momento que Deus agiu em algumas situações, como o Jairo, aquele homem desesperado porque a sua filha estava morrendo. Jesus foi e ressuscitou. Como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, não sabia mais o que fazer, foi nessa hora que veio o então. É nessa hora que Deus vem e age. A incapacidade humana é a capacidade de Deus. Quando o homem não pode, Deus pode, pois Ele é o Deus soberano, o Deus da família. A incapacidade nossa é a possibilidade de Deus, é a oportunidade de Deus. A minha graça te basta. Será que a graça de Deus é suficiente? Você já realmente pensou nisso? Deus não curou Paulo. Paulo permaneceu doente e por isso levava Lucas nas suas viagens missionárias, porque Paulo era um homem doente. Mas Deus disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo. O salmista também no Salmo 40, no momento de angústia, de luta, de desafio, ele diz: esperei com paciência pelo Senhor. E Ele veio em meu socorro. E Ele me livrou. E Ele me ouviu. E Ele firmou os meus passos. É nesta hora que aquela mulher experimentou o livramento numa situação de desespero. Assim como o salmista, assim como o apóstolo Paulo, assim como muitos outros, enfrentaram desafios, mas receberam a cura, a promessa, e a bênção de Deus. Estou caminhando para o final. Quando a pobre viúva pensava que tudo estava perdido, veio um profeta. Eu não sei como está a sua vida, a sua família, mas às vezes é nessa hora extrema que Deus vai enviar um profeta. É nesta hora que Deus vai enviar um anjo na sua casa, na sua família. Há sempre uma luz no fim do túnel. Há sempre uma saída. Há sempre uma oportunidade para Deus trabalhar na vida da família. E a última lição que eu quero deixar: a alegria voltou a reinar nesta família. A alegria voltou àquele lar. Versículo 5 diz assim: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegaram as vasilhas e ela as enchia. Quem não tinha nada, agora começa a encher as vasilhas. Isso me fala de oração, milagres. Eu imagino a alegria dos filhos.
Não vou mais ser escravo. A família é projeto de Deus. A família é o projeto maior de Deus. Muitas vasilhas vazias. Eu não sei quantas. Mas o profeta disse, vai tomar emprestada vasilhas vazias, porque só o que está vazio pode ser cheio. Como é que está a sua vida? Quando então ela sentiu que ainda tinha azeite na sua botija, ela pediu para o filho, traga mais uma vasilha, e o filho disse, não tem mais nenhuma, estão todas cheias. A botija parou de jorrar, não acabou, porque se estivesse mais vasilhas vazias, mais azeite ia jorrar daquela botija. Porque quando Deus realiza o milagre, Ele realiza completamente. Ela e os filhos entram no quarto, fecham a porta. Vamos fazer isso. Vamos orar, vamos buscar ao Senhor. Aqui começa um trabalho de todos. Famílias juntas. Quantas vasilhas? Não sei, mas todos trabalhando para encher as vasilhas. Toda cheia. No domingo pela manhã, na escola dominical, o presbítero Mário estava dando aula e falando sobre trabalho e preguiça. E aí, então, eu disse que entre as duas situações, preguiça e trabalho, o trabalho é melhor. Claro que o Senhor criou o trabalho para o sustento nosso, porque Deus trabalha até agora, como disse Jesus. Meu Pai trabalha até agora e eu também. O trabalho é importante, mas não podemos só trabalhar, porque Deus deu a orientação também para reservar um dia na semana para celebrar, cultuar ao Senhor. É importante isso na vida da família. Tirar um tempo para Deus. Buscar ao Senhor. E aí então eu falei sobre uma receita. O médico deu para o seu paciente uma receita, segundo ele, é um remédio infalível. E é a receita do trabalho. Então a receita diz assim, se a sua saúde estiver ameaçada, trabalhe. Se chegarem os desapontamentos, continue trabalhando. Se você receber uma herança, trabalhe, continue trabalhando. Se a sua fé falhar, não fique nervoso, trabalhe. Se a sua esperança escurecer, trabalhe, continue trabalhando. Se a tristeza lhe oprimir, trabalhe. Se estiver alegre, mantenha esse espírito trabalhando. Porque a ociosidade suscita dúvida e medo. Quando nós não temos o que fazer, às vezes nós ficamos olhando para a vida do outro. E isso Deus não recomenda a nós. Deus manda nós olharmos para dentro de nós mesmos. Examine-se a si mesmo. Mas nós não temos o direito de ficar olhando para o outro. Portanto, não seja ocioso. Não murmure, não lamente, agradeça. Então imagine que essa mulher, a alegria voltou a essa casa, a esta família. E aí então ela foi pedir orientação ao profeta. E aí o profeta diz assim, pega agora o azeite, vende, paga as suas dívidas, né? Fica livre dos credores. Os credores também vão ser abençoados. E você vai viver ainda com dignidade com os demais restante do azeite da sua botija.
Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que possamos viver também com dignidade para o louvor, para a glória de Deus. Que Deus abençoe a vida da sua família. Vamos orar mais uma vez. A nossa gratidão, Senhor, por mais esta oportunidade. E estamos aqui, Senhor, para interceder neste momento pelas famílias, por todas as famílias, de modo especial pela família da tua igreja. Esteja guardando cada uma, Senhor, seja renovando a alegria da vida, da comunhão, da família. Mas esteja abençoando todas as famílias, Senhor, guardando, protegendo, livrando-os dos desafios da vida, se possível for. Mas se os desafios vierem, Senhor, se as lutas vierem, que nós possamos socorrer e saber que temos um Deus que é soberano e que cuida de nós. Abençoa a família, abençoa o nosso país, abençoa os demais países, de modo especial, abençoa o país de Israel, Senhor. Abençoa o teu povo, abençoa aquela região, para que haja aí, Senhor, amor, para que haja aí realmente sabedoria, para que realmente possa ser feito segundo o teu querer e a tua vontade. Guarda, pois, Senhor, a nossa vida, é a nossa oração, é o nosso pedido, para que tudo seja feito para o teu louvor, para a tua glória. Que haja na vida da família alegria do teu Espírito, alegria da tua presença. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. E que a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, que a tua paz, Senhor, venha encher, Senhor, a minha vida, a minha família, a minha mente, o meu coração, a mente e o coração da minha família, e assim, Senhor, o desejo que o Senhor venha também encher dessa paz a mente e os corações de cada família, de cada membro de cada família. Neste momento, agora, hoje, amanhã e eternamente. É o nosso pedido em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua família. Um grande abraço, um abraço fraternal.